irmãos. Estamos estudando a lição 6 da Revista dos Adultos, o avivamento no ministério de Pedro. O tema do trimestre é Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Revista comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Glórias a Deus. Dando continuidade ao tema sobre avivamento, hoje nós vamos ver o efeito desse revestimento de poder ali na vida do apóstolo Pedro. Então veremos a transformação que acontece na vida de Pedro, Então ele vai agora ser protagonista na pregação e como uma das lideranças da igreja. E esse revestimento não só veio sobre ele, mas sobre todos os 120 que estavam reunidos no cenáculo, sobre todos os apóstolos. Então isso era necessário para que o evangelho pudesse ser proclamado com autoridade, com poder. E algo que nos chama a atenção aqui também na lição, que se encontra aqui no item motivação do plano de aula na Revista dos Adultos, é o seguinte: o apóstolo Pedro experimentou uma mudança significativa de caráter porque permitiu que o batismo no Espírito Santo não se resumisse a uma experiência espiritual do dia de Pentecoste, e sim que se tornasse um avivamento contínuo em seu ministério. Então não foi algo momentâneo, só naquele momento que quisesse ser poder, não. É algo que ele cultivou, algo que ele viveu, algo que ele experimentou durante todo o seu ministério a partir daquele momento, que se cumpriu a promessa que Jesus havia feito aos discípulos, de ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. O texto na nossa lição diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Atos 2,14. A verdade prática diz: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Então a gente vai poder destacar aqui algumas mudanças na vida desse discípulo, desse apóstolo, aleluia, que contrasta seu momento anterior a receber esse avivamento e a sua vida pós o avivamento, seu ministério pós o avivamento. Os objetivos da lição são destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecoste, compreender o pacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro e ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja nos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. A leitura bíblica se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 14 a 24. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho da presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injusto, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então esse pregador eloquente, esse pregador cheio de fogo, aleluia, como diz o pastor César Borges, o primeiro pregador pentecostal, ele traz essa mensagem poderosa, e após essa pregação, o efeito foi tão tremendo que não houve necessidade nem de fazer apelo, Lá em Atos 2,37 diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Então eles mesmos se sentiram constrangidos e perceberam que precisavam fazer algo, Então, Pedro vai orientá-los, arrependai-vos,
Seja batizado em nome de Jesus, recebereis o dom do Espírito. Então, glórias a Deus. Esse pregador, ele não era assim anteriormente, mas a partir do revestimento, a partir do avivamento, aleluia, nós vemos um novo Pedro. A introdução da nossa lição então diz: veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso, espiritualmente débil. Segundo, depois de Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção, revestido de poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Então é isso que estaremos estudando. Falaremos desse Pedro antes do avivamento e após o avivamento. Primeiro tópico, Pedro antes do Pentecostes. Primeiro subtópico, as duas atitudes de Pedro. Então veremos aqui 2 episódios, dentre muitos que a gente poderia destacar, mas o comentarista destacou esses, que ressalta aqui uma característica de Pedro, essa impulsividade. Aqui no Nordeste a gente diria que ele era alvoroçado, ele sempre falava primeiro, sempre queria tomar atitude em primeiro lugar, muitas das vezes sem pensar. Uma certa vez aqui, como veremos na lição, deu certo, não por ele mesmo, mas porque foi uma revelação de Deus. Então veremos essas 2 atitudes. Certo dia Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Um entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca da sua identidade. Então a gente vê que o povo não tinha essa certeza, esse conhecimento de quem era Jesus. Acreditava até que Jesus fosse um dos profetas, ou até mesmo João Batista, que havia sendo decapitado naqueles dias. Aí Jesus vai agora e pergunta para os discípulos. Pedro respondeu prontamente, tomando a palavra. Pedro sempre é aquele que ia à frente. O característica que tem os pontos positivos e negativos. Essa proatividade de Pedro. Importante também sermos proativos. Mas o bem de Pedro é que ele não refletia muito. Ele falava muitas das vezes no ímpeto. Mas nesse momento aqui deu certo, porque foi uma revelação. Então Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, versículos 16 e 17. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Então, a sorte de Pedro foi que havia sido ali uma revelação do próprio Deus, como Jesus falou. Então Pedro, ele emite, então essa afirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, graças ao Espírito Santo que o revelava naquele momento. A gente vê também que outros tiveram uma revelação de Deus a respeito de quem era Jesus, até mesmo o cego Bartimeu, quando ele clama lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali Bartimeu está dizendo: Jesus é o Messias, Jesus é o filho de Davi, Jesus é o rei que haveria de nascer, o que seu cetro jamais ia passar. Então ali, só nesse apelo de Bartimeu ali, havia várias revelações a respeito de Jesus. Glórias a Deus. E aqui é da mesma forma, Pedro estava sendo usado por Deus para verbalizar essa revelação. Pedro pode ter se sentido lisonjeado, recebeu, é claro, um elogio, embora Jesus também está destacando que não era de Pedro mesmo, vinha de Deus, Glórias a Deus. Mas, em outro momento, a gente vê que Pedro se dá mal, porque ele não ouve a voz de Deus, ele vai ouvir os conselhos do inimigo, de Satanás. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria no 3º dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16, 22. E pronto, Jesus o repreendeu: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 23. Então, na primeira declaração, ele recebe um elogio, claro que esse elogio acompanhando da real fonte daquela informação, ou seja, era uma revelação de Deus, de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas agora Pedro não dá mais ouvido ao Espírito. Na realidade, ele recebe ali, ele é usado pelo diabo, ou seja, o diabo coloca no seu coração, no seu ouvido,
que aquilo ali que Jesus estava dizendo não deveria acontecer. E ele, precipitadamente, sem pensar, ele retruca Jesus, diz: não, Jesus, não pode acontecer isso contigo não, tem compaixão de ti. Mas Pedro estava indo contra a palavra, porque a própria palavra já revelava o que Jesus estava ensinando. Já havia sido profetizado tudo aquilo que Jesus haveria de padecer. Então Pedro queria desfazer da palavra, queria ser contrário ao que a palavra mesmo dizia. Então, a princípio, quem repreende diretamente é o próprio Satanás, que está dando essa ideia a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só que são dos homens. E Pedro também, por dar ouvido àquela voz e tentar desfazer daquilo que Jesus estava falando, que era tão sério e necessário que acontecesse. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. A sua proatividade muitas das vezes vinha com insensatez ou com precipitação, e sem pensar, e acontecia às vezes dele errar dessa forma. Mas, como já falamos, também era uma qualidade, e ser proativo. Tanto é naquele episódio em que ele caminha por cima do mar, ele é aquele que está tendo mais fé do que os outros discípulos, pois ele é o único que vai caminhar sobre as águas. Porém, depois ele vai fraquejar e sua fé vai ficar fraquinha, ele vai começar a afundar quando ele tira os olhos de Jesus e vai olhar para o mar. Um segundo momento que o comentarista destaca aqui, a respeito desse Pedro, antes de ser batizado, é que ele nega Jesus 3 vezes. Então, o momento que ele tem medo, um momento que, embora a gente, como já falamos, sempre contrasta nesse momento que ele vai na frente e o momento também que ele acaba falhando pelas suas precipitações. Então, Jesus já havia dito a ele que ele iria negar, mas a gente vê uma coragem nele, porque ele foi o único que foi até onde Jesus estava sendo ali julgado. Os demais discípulos sumiram, Pedro estava ali. Porém, quando ele vai ser indagado ali pelas criadas, pelas pessoas que estavam ali, ele acaba negando Jesus, conforme o próprio Jesus disse que ele faria. Ele disse que iria até a morte, mas é claro que ele fraquejou. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor e Jesus lhe disse que ele negaria 3 vezes. Está lá em Mateus 26, 31 a 35. A primeira vez negou diante de uma criada, versículo 69 e 70 do capítulo 26 de Mateus. A segunda, diante de outra criada que dissera que ouvira com Jesus, versículos 71 e 72. E pela terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Então ele mentiu, ele negou dizendo que não conhecia e por fim ele sai praguejando, sai xingando, para tentar afirmar ali que não conhecia Jesus. Então, após isso, o galo canta e ele se lembra das palavras de Jesus. Tem um evangelho que diz que Jesus olhou, fitou os olhos nele, ele sai dali chorando amargamente. Pedro sentiu então um profundo arrependimento, no versículo 75 de Mateus 26. Nosso Senhor, todavia, não desprezou, pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fosse dar boa nova aos seus discípulos e o nome de Pedro foi destacado. Marcos 16, 7. Então o anjo dizendo, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. Então, quando fala aos seus discípulos e a Pedro, não está separando Pedro do rol dos discípulos, mas é como se fosse uma ênfase, principalmente a Pedro. Diga aos discípulos, principalmente a Pedro, ou seja, Jesus não tinha descartado Pedro, ainda se preocupava com ele, ia restaurá-lo, Por isso que Jesus, em Lucas 22, 32, diz, e quando vos convertedes, confirmam seus irmãos, ou seja, quando retornar aquele fracasso de Pedro ao negar Jesus, Jesus já sabia que Pedro ia se arrepender, glórias a Deus, ia retornar, aquele converter-se nas traduções mais antigas, hoje é traduzido como quando retornar, como está na NAA, eu porém orei por você para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Nesse ponto gostaria de abrir um parênteses, porque eu vi alguns comentários, alguns vídeos dos irmãos, e dizendo que Pedro não era convertido, que Pedro só ia se converter a partir dali, porque na Almeida Revista Corrigida está dizendo, quando os converterdes, a gente vê agora, como eu li, na NAA está quando voltar para mim.
Alguns então interpretam, baseado nesse texto, que Pedro não era convertido, só ia se converter depois quando se encontrasse com Jesus, por exemplo. Então, o próprio contexto desses versículos, a gente vê que não se fala que Pedro não era convertido e só ia se converter a partir dali. É porque o contexto fala que é exatamente sobre essa questão dele negar. Então, quando Pedro ia voltar ou ia retornar para Jesus, é como se ele tivesse fracassado e ia se arrepender, né? Então, não seria a conversão inicial de Pedro a partir dali. Ele já era convertido. A Bíblia fala que Jesus mandou os 12 e pregar de 2 em 2, e como diz em Marcos 6,7, chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Em Marcos 6, de 12 e 13 diz, e saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam, né? Então, como é que pode ele não ser convertido se ele já recebia poder, né? Jesus já otorgava autoridade a ele. Ele já havia deixado tudo, largado tudo, seguido a Jesus, né? Estava ali naquele grupo, né, mais íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João. Foi ao Monte da Transfiguração, né? É claro que Pedro tinha essas falhas, né, essa impetuosidade, né? Ele era voluntarioso, impossível, mas isso não quer dizer que ele não era convertido, como alguns comentaristas a respeito a cada um, né? Mas eu interpreto dessa forma. E pesquisando um pouquinho alguns comentários bíblicos, né, a gente vê que esse contexto não tem nada a ver dele se converter inicialmente, ou seja, ele não era convertido e só vai se converter após esses momentos, após negar Jesus e Jesus perdoar. Por exemplo, no próprio Lucas 22, 32 e 34, na Almeida Revista Corrigida, vamos ler nessa tradução que fala de converter, né? Diz assim, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tá vendo? Então ele tinha uma fé, só que Jesus orou, intercedeu para que não desfalecesse, né? Que Satanás queria se andar na vida dele, né? Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Então, nessa tradução fala essa palavra converteres, que tem gerado talvez essa confusão na interpretação. E ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conhece. Então a gente vê que o contexto é exatamente em relação ao negar a Cristo, né? Então, tanto Pedro como Judas, né, tiveram que se desviar-se. A diferença é que Pedro se arrependeu, Judas não se arrependeu, né? Pedro negou Jesus, mas se arrependeu. E Jesus está dizendo, quando te converteres, confirma teus irmãos. Na NAA está escrito, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Então, eu entendo que Pedro já era convertido. Porque se Pedro não é convertido, como é que podemos então comparar a nossa própria conversão, né? Pedro que teve ali toda aquela experiência com Jesus. Claro que ele caiu, ele teve essa queda, ele fracassou nesse momento, mas Jesus já estava, aleluia, sabendo que Pedro ia se arrepender. Como se arrependeu. Então no comentário de Martin Henry diz, quando ele se recupera da queda em relação a esse converter-se. E no comentário de Moore diz, ele sabia do fracasso iminente por causa do excesso de confiança de Pedro. No comentário de Bacon diz, quando você estiver recuperado ou quando você voltar. Então, esse converter-se não se refere à conversão inicial, e sim quando Pedro se recuperasse. E no comentário sobre esses versículos da Bíblia de Estudo Pentecostal diz, a declaração de Jesus a respeito de Pedro revela 2 verdades importantes. Deus permite que Satanás nos tente somente dentro de certos limites. O diabo não tem liberdade de fazer o que quer com o povo de Deus. Segundo, Jesus ora para que os seus não fracassem na fé. Como nosso intercessor celestial, ele ora por todos aqueles que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Deus é fiel para, em todas as nossas tentações, prover um modo de escape delas. 1 Coríntios 10:13. Mesmo assim, o cumprimento das orações de Jesus é condicional. Se alguém recusa a graça de Deus, a intercessão de Cristo não tem efeito nessa pessoa. Lucas 19:41. Então a gente vê que o comentário segue essa linha, né, que Pedro ia fracassar, né? Jesus ora para que seus não fracassem na fé. Então esses comentários que eu analisei traz essa informação que Pedro não era convertido. Pelo contrário, sempre indica que haveria nesse fracasso, nesse momento, que é exatamente conforme o contexto dos versículos,
dele negar a Jesus. Amém? Que é só um parênteses. Claro que, mais uma vez, friso que respeito os comentários dos nossos irmãos, né? Porém eu creio mais nessa linha, né? E acredito que não estou só nesse pensamento. Então Jesus não descartou Pedro. O segundo tópico vai falar que Pedro após o Pentecoste. Primeiro subtópico, Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem, né? Então, ele agora está dirigido pelo Espírito, ele tem autoridade, né? Ele não tem mais medo. Aquele temor que ele teve ali quando negou Jesus passou, né? Agora ele realmente ia até a via de fato, entregaria até a sua vida por Cristo, né? Como quando ele foi repreendido ali pelos sacerdotes, ele diz, né? É mister, né? Fazer a vontade dos homens ou fazer a vontade de Deus. E ia continuar pregando. Ele não tinha mais medo. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus, proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2:18. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer, né? Então, a partir do momento que eles perguntam o que fazer, Pedro diz para eles, né, que se arrependesse, fosse batizado em nome de Jesus e recebesse o dom do Espírito. Então, o resultado dessa pregação, quase 3.000 almas foram batizadas. Está lá em Atos 2:41. Segundo subtópico, Pedro e a cura do coxo. Então, agora a Bíblia vai apresentando um outro Pedro, né? Não questão da conversão, não, mas a questão de ele estar agora revestido de poder, né? Claro que se ele caiu, se ele fracassou quando negou, ele se levantou quando Jesus o perdoa, pergunta se o ama. Jesus tem todo aquele processo que está lá em João, capítulo 21. E agora a gente está sendo apresentado um novo Pedro, cheio de poder. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola, em lugar de dar-lhe o que eu pedia, cheio do Espírito Santo, que é a característica principal. O apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse, em nome de Jesus Cristo. Então, havia autoridade, havia direção, havia o Espírito Santo ali comandando a vida de Pedro. Imediatamente o homem foi curado, entrou no templo saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Atos 3, 10 e 11. Logo depois o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Glórias a Deus. E o terceiro subtópico, Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões, né? Então, como já falamos no início da lição, né, que o batismo no Espírito Santo não se resumiu, né, a uma experiência espiritual no dia de Pentecostes, e sim tornou, né, um avivamento contínuo no ministério de Pedro. Então não adianta ser batizado e estacionar ali, né? Tem que estar crendo, buscando, né, em comunhão com Deus, para que a unção do Senhor não falte. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos, Atos 4, de 1 a 4. Então, a partir daquela cura, né, outra pregação, quase 5.000 aceitaram a Cristo. Esse fato teve repercussão no Judeu-Sinédrio, o Tribunal Religioso dos Judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam o milagre, quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram justamente. Atos 4, 6 a 11. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido até o lugar onde oraram tremeu, né? Eles não tinham medo, né, e estavam ali realmente revestidos daquele poder que Jesus prometera. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lida houve um grande avivamento, quando Pedro ali chegou e orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado, e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Atos 9, 34 a 35. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope, né? Então souberam que Pedro estava ali, mandou chamar. Dorcas havia morrido e a partir da oração ali, ela também ressuscita. Glórias a Deus. Atos 9, 36 a 42. E vamos para o tópico final, que vai falar a respeito do avivamento que também carecemos, né? Esse efeito que na vida de Pedro, essa transformação, nós também carecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós
precisamos estar buscando o avivamento, vivendo, aleluias, conforme a palavra do Senhor, aleluias, crendo nesses milagres, nas promessas, nos sinais que seguirão os que creem, aleluias. E nós carecemos de estar, aleluia, nessa plenitude nos dias de hoje. A igreja de hoje, o avivamento do Pentecoste. Terceiro tópico. Primeiro subtópico, a igreja atual e o Pentecoste. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Atos 2:1. Então vivemos em tempos difíceis, né? Como o próprio Paulo havia dito. Dias trabalhosos, né? Dias de homens amantes de si mesmo, né? Egoístas, né? Homens maus, homens sem afeto natural. Então toda essa realidade é o nosso presente. E como diz aqui, quem é que vai alcançar? Quem é que vai receber esse avivamento? Os crentes que estiverem buscando esse derramamento. Se eu não crer, se eu achar que não era para mim, que era para o passado, é claro que eu nunca vou receber, porque eu não estou buscando. Mas eu preciso estar pedindo, clamando a Deus, pois a sua palavra diz que Ele ia derramar. Aleluia. Se eu creio que a promessa é para mim, como o próprio Pedro falou, né? Essa promessa é para vós, para vossos filhos, para aqueles que estão longe, para todo aquele que Deus chamar. Glórias a Deus. Então, se eu creio que eu estou inserido na promessa, eu tenho que buscar, aleluia, e provar um avivamento. Dias difíceis, dias trabalhosos, dias que o próprio Jesus disse: achará fé na terra. Então, hoje, né, a gente vê a teologia liberal, a gente vê escândalos, vê tantas coisas, né, ofuscando a fé. Falsos mestres, falsos profetas, tudo é místico. Tudo isso já foi profetizado que antecede, né, são sinais que antecedem, né, a volta do Senhor. Então nós temos que estar firmados, né, como remanescentes em Cristo, buscando o avivamento para a nossa vida e para que a gente possa gerar um efeito na nossa sociedade. Segundo subtópico, tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou os seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Mateus 24, 4-14. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesse tempo trabalhoso, como os apóstolos Paulo escreveu a Timóteo, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. Ou seja, né, irmão, precisamos dos sinais, precisamos dos dons espirituais para poder, né, pregar e impactar, né, nosso tempo, a nossa sociedade. É claro que muitos vão preferir, né, o aumento da iniquidade, muitos vão estar com amor esfriados, muitos vão estar sem fé, né, aqueles homens amantes de si mesmos, aqueles que não aceitam a sã doutrina, né, e amontoam para si doutores conforme a comichão dos seus ouvidos. Então a gente vive tudo isso, glórias a Deus, mas aqueles que querem fazer a obra carecem do poder, do revestimento do alto. Louvado seja o nome do Senhor, para que outras almas possam alcançar o Senhor Jesus e se render a Ele. Bendito é o Senhor. Aleluia. É claro que a gente não espera um avivamento mundial. Avivamento, como a gente está estudando e vamos estudar, né? A gente viu no Antigo Testamento, no Novo, né? São locais e são também, né, momentâneos. Então a gente carece de sempre estar buscando, renovando, como Abacuque pediu para que o Senhor avivasse a sua obra durante os anos. Então, um sinal da volta de Jesus não é que o mundo vai ser avivado, mas que o mundo vai estar apostatando. Mas a igreja tem que estar avivada para fazer essa obra nesses últimos dias. A igreja será arrebatada, terceiro subtópico. A parábola das 10 virgens, mas especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma vez preparada para o noivo, Efésios 5, 26 a 27. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, com o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada. Estejamos também avivados, preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Então muitos mais não creem em sinais, não creem no batismo do Espírito Santo, não creem nesse revestimento de poder e não creem nem no arrebatamento da igreja. A teologia liberal vem tentar
desfacelar a palavra de Deus, dizendo que ela não é a palavra, apenas contém, e vai tirando, né, partes dela, ora, né, para poder justificar a forma pecaminosa que as pessoas querem viver, ora para desfazer, né, e tirar o temor que nós devemos ter diante desse Deus justo, desse Deus amoroso, desse Deus que nos abre a porta da graça, mas que é o juiz, aquele que vai julgar todos. Louvado seja o nome do Senhor. Então não podemos perder o temor, o foco e nem a certeza de que passa todas as coisas, mas a palavra de Deus não passa. Ele vem buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E o comentarista cita aqui, então, a parábola das 10 virgens. Então, quem é a igreja aqui? Né? Claro que a igreja, em contexto geral, sempre é comparada com uma noiva ou a esposa após chegar ali no céu. Mas aqui nessa parábola ela é aquelas virgens prudentes. Eram 10 virgens, não quer dizer que eram 10 noivos. Né? Não eram 10. O noivo não ia casar com 10. Né? A noiva não aparece nessa parábola. Mas aquelas prudentes representam a igreja que tem que estar com o azeite de reserva, com o azeite, né, com a lâmpada acesa e o azeite de reserva. Isso se refere também ao avivamento que carecemos. Está, né, aceso, como diz no Antigo Testamento, né, que o fogo arderá continuamente e não se apagará. Louvado seja o Senhor. Até a volta de Jesus precisamos estar renovando o estoque de óleo, de azeite. Amém. Concluindo, o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sobre o poder do Espírito Santo. O Pedro avivado aqui é outro Pedro. Agora ele está na direção do Espírito, agora ele não tem mais medo. Aleluia. Ele entregaria até a sua vida, como entregou, por amor de Jesus. Aleluia. E teve autoridade, teve poder do alto para fazer a obra, revestir de poder. Então é isso que nós carecemos. É claro, nós não vamos ser perfeitos. Aquele que é batizado do Espírito Santo não passa a ser, né, 100% perfeito. Continua tendo falhas. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, derrama poder sobre nossas vidas para fazer essa tão grande obra que Ele nos propôs. Amém? Bendito é o Senhor para todo sempre. A próxima lição é Estevão, um Marte avivado. Né? Então, Estevão, a gente vai ver ali também características, né, do Espírito Santo na vida de Estevão. Bendito é o Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Maravilhoso, eterno Deus, te louvamos mais uma vez pela tua palavra, Pai. Também carecemos, Pai, aleluia, de estar revestido de poder, Pai, fazendo a tua obra como o Senhor, aleluia, requer de cada um de nós. Pai, aleluia, sendo testemunhas fiéis, Pai, pregando uma palavra, Senhor Jesus, confirmada com sinais, com maravilhas, Senhor, para que almas possam chegar até Ti e se render. Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, os dias são maus, mas, Pai, derrama a tua unção, o teu poder sobre a tua igreja, em nome de Jesus, aviva a tua obra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.